Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que está em casa, nos acompanhando neste dia de hoje, para mais uma escola bíblica dominical, todas as manhãs. Esse é o nosso encontro marcado aos domingos, aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos estar orando para estar dando início a mais esse dia de ensino. Senhor, meu Deus e Pai, Deus poderoso e fiel, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos a Ti e ao Teu nome. Senhor, obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui mais um dia para aprender de Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas Escrituras, por aquilo que o Senhor deixou para nós como guia de vida. Obrigado, Pai, por mais esta manhã na Tua presença. Abençoe lares, abençoe famílias, todos aqueles que nos acompanham nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, nós vamos estar louvando e adorando ao Senhor com o hino da harpa de número 121. É um louvor bastante conhecido. Adore ao Senhor também aí no seu lar, adore ao Senhor também aí na sua casa. Ele se faz presente. Você pode não estar aqui, mas o Senhor está junto de ti aí dentro do teu lar nessa manhã. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Fomos salvos, né? Salvos e redimidos pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição hoje, irmãos, ela tem como tema o livro de Efésios. Nós temos falado aí esse estudo todo ao longo desses meses a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós estamos na lição de número 12, que vem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Como que Paulo vai nos deixar um ensinamento e nos descrever como nós crentes, como nós servos de Deus, temos que caminhar e andar de acordo com a palavra de Deus, dirigindo, cuidando do nosso lar e da nossa casa. Então, nós temos aqui a conduta do crente em relação à família. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão dois numa carne. A nossa verdade prática:
Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, aqui no textuário nós já temos em uma só frase algumas coisas que nós podemos aprender, você que está em casa. Quando o Senhor fala, por isso deixará, o Senhor está falando o quê? De mudança. O Senhor está falando o quê? Que quando nós éramos nós tínhamos uma vida, era um contexto. Quando nós passamos, deixarás o homem, seu pai e sua mãe, o Senhor está falando o quê? De mudança. Quando nós estabelecemos a nossa própria família, nós estamos mudando, nós estamos em transformação. O homem, seu pai e sua mãe. Quando ele diz o homem, ele não está propriamente falando de idade, ele está falando de caráter, ele está falando de idoneidade. O homem, pode um menino se casar? Pode um menino formar e gerar uma família e cuidar de um lar como um homem adulto formado? É isso que nós vamos entender e aprender um pouco no dia de hoje. Então, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão numa só carne. Então, aqui nós vamos caminhar. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, no capítulo de número 5. Nós vamos ler no número 5, o 21 até o 33, e depois mais alguns versículos do número 6. Você que está em casa, você tem algumas telas para estar acompanhando conosco nesta manhã. Vá compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor e a palavra dele venha a ser glorificado. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este ministério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e nas admoestações do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar nessa lição basicamente sobre maridos, esposas e filhos. Se nós tivéssemos que denominar essa lição de hoje, nós poderíamos colocar aplicada a ela o Salmo de número 128, que muitos de nós conhecemos como o Salmo da Família.
né? Hoje nós vamos falar nessa lição a respeito do ambiente familiar, dos ensinamentos que Paulo nos deixou para com a nossa casa, para com a nossa família. Como nós devemos agir, como o Senhor espera que nós façamos dentro do nosso lar. A nossa introdução vai nos dizer assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para uma família cristã. Nós estamos tratando hoje aqui para você que é cristão, para você que é convertido no Senhor Jesus. Quando ele fala monogâmico, heterossexual, indissolúvel, ele está dizendo o quê? Monogâmico, por quê? Porque é a criação, é o começo. Nós vamos lá para Adão e Eva, a criação de tudo, o início de tudo. Isso é o quê? Monogâmico. Heterossexual, nós temos o quê? Macho e fêmea. Essa é a ordem da família que o Senhor estabeleceu. E indissolúvel. Indissolúvel é o quê? É aquele que a gente ouve nas cerimônias, até que a morte os separe. Diante do Senhor, somente a morte pode nos separar do matrimônio firmado pela palavra de Deus. A conduta do crente como marido. Você que está em casa, preste muita atenção. Nós vamos tratar esses 3 primeiros tópicos, esses 3 primeiros pontos, vai ser tudo a respeito de marido, a respeito de esposo. Você, mulher, vai ter logo depois um pedaço só para você. Mas nesse primeiro ponto nós vamos tratar com maridos. Você que está em casa, fique atento, preste atenção, porque você vai aprender algumas coisinhas aí da parte do Senhor Jesus. Para quê? Para que você possa desenvolver melhor dentro do seu lar, como servo de Deus. Agora eu estou me dirigindo a homens, como servos do Senhor Jesus. Você vai poder ter uma direção do Senhor, como governar, como tratar e como fazer melhor dentro do seu lar, debaixo do quê? Da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para dizer como você tem que fazer, nós estamos aqui para direcionar como o Senhor gostaria que você fizesse. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Primeiro ponto, o papel do marido como líder na família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante: o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. E ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, que é entre ambos. Então tá, vamos tentar entender aqui esse primeiro tópico. Primeiro tópico, o papel do marido como líder na família. A gente tem que entender o quê? Vamos partir lá do princípio, vamos partir de Gênesis, vamos pegar Adão e Eva como princípio para a nossa lição aqui, como uma base para o nosso texto. Irmãos, todos nós sabemos que quando o Senhor criou o homem, o Senhor o criou para o adorar. O homem foi criado com o maior intuito de quê? De adoração a Deus. Nós servimos honras e glórias ao Senhor Jesus. Quando Deus cria Adão e deixa o governo do jardim sobre a mão de Adão, o Senhor já está
quando nós fazemos uma analogia e trazemos para o nosso dia de hoje, o Senhor está dizendo o quê? Que a partir do momento que você é servo de Deus, que você é servo do Senhor, você é um homem diante da palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer, você tem o quê? A autoridade de Deus para a governabilidade do teu lar, a autoridade de Deus para a governabilidade da tua casa, daquilo que você faz diante do Senhor. Então, no princípio, quando nós pegamos a palavra de Deus em Gênesis, o capítulo de número 1, quando nós lemos esse texto, nós já estudamos aqui a respeito da criação, o capítulo de 1 todo de Gênesis vai nos falar assim: e fez o Senhor os céus e mares, e viu que isto era bom. Fez o Senhor as estrelas do firmamento, e viu que isto era bom. O capítulo 1 de Gênesis, ele todo está baseado na seguinte fala: e viu Deus que isto era bom. O único momento em que nós vamos ver Deus falando, isso não é bom, é no momento em que ele vê a tristeza de Adão no meio do jardim. Então, este foi o único momento em que Deus viu o quê? Não que Deus fez errado, o Senhor não faz nada de errado. O Senhor não faz nada de errado, tudo está afirmado nos planos do Senhor desde o princípio. Nós já aprendemos isso aqui em lições passadas. O que o Senhor está dizendo é o quê? Quando que criou Adão, deu a Adão poder de governar sobre o jardim, deu a Adão poder de governar sobre os animais, tanto que foi de Adão a principal função de quê? De dar nome aos animais que estavam ali. Os nomes foram dados por Adão. Então, Adão tinha o quê? Uma governabilidade. Adão tinha responsabilidades às suas mãos. E assim é também com os maridos. A partir do momento, deixará-se o homem, pai e mãe, para constituir a sua própria família, o Senhor está dizendo para você: a partir de agora você tem responsabilidades. A partir de agora você é responsável pela sua casa. E quando o Senhor usa a palavra, o texto, que o marido é o cabeça e Cristo é a cabeça do marido, o Senhor está dizendo o quê? Se eu guio teus passos, se eu guio a sua vida, consequentemente, você também vai guiar e vai governar debaixo daquilo que você aprendeu de mim, do que aquilo que você aprendeu comigo. Então, o marido como cabeça, ele é responsável por tudo aquilo que o Senhor entrega a ele. Nós somos cobrados à medida daquilo que nós obtemos de Deus. Se o Senhor lhe deu uma família, lhe deu uma instituição familiar para você cuidar, para você gerir e governar, você vai ser cobrado à medida com que você recebeu. Nós somos cobrados à medida do que recebemos diante do Senhor Jesus. Quando ele usa o conceito de igreja, nós podemos trazer isso para nós nos dias de hoje. Como que nós podemos trazer isso para nós? Não falando somente especificamente para homens, mas para nós como um corpo, como uma igreja como um corpo, porque também era o que Paulo ensinava para aquele povo naquele tempo. A igreja, a união, ao corpo de Cristo na terra, nós como igreja do Senhor. Quando o Senhor fala de responsabilidade, que o homem tem responsabilidade sobre o seu lar, o homem tem responsabilidade sacerdotal dentro da sua casa, de direção e de guia para a sua família, o Senhor também está trazendo o quê? Está trazendo isso para nós como igreja de Cristo. O Senhor está dizendo o quê? Que a partir do momento que for lhe dado algo, que for lhe incumbido algo na casa do Senhor Jesus, você vai ser cobrado à medida com que também lhe foi dado. O Senhor está dizendo o quê? Eu sou Cristo e eu sou o cabeça da igreja. O Senhor está dizendo o quê? Que Ele nos capacita para fazermos a boa obra, mas que como servos do Senhor Jesus e capacitado por eles, não podemos ser omissos na casa de Deus, não podemos ser omissos diante das coisas que o Senhor nos entregou. Temos o quê? Que temos nossa responsabilidade de governo sobre aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes a gente quer o cargo, mas a gente não quer o encargo que Ele nos dá.
A gente gosta de ter o cargo, mas a gente não quer a responsabilidade que ele traz para nós. Então o Senhor está nos dizendo o quê? Que ele sendo como Cristo, o cabeça da igreja, e nós estando debaixo da vontade do Senhor, como servos de Deus e um corpo de igreja, nós temos responsabilidades. A partir do momento que ele nos entrega, seremos cobrados à medida com que foi nos entregado, à medida com que o Senhor nos entregou. E um segundo viés que tem aqui no texto, fala a respeito do movimento feminista que nós vemos nos dias de hoje. O que nós vemos nos dias de hoje é um movimento onde tenta se excluir o modelo de família cristã, o modelo de família que está incumbido na palavra de Deus, e nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, aceitamos a palavra do Senhor. A gente não pode só ficar com o que é bom e aquilo que vem como justiça de Deus, a gente não querer para nós. Então, a partir do momento que o Senhor falou que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, é isso que nós vamos caminhar, é nisso que nós vamos seguir e reger as nossas vidas. O movimento feminista de cerca de 15 anos para cá, se a gente for colocar como uma data, ele é algo que evoluiu muito, cresceu muito, mas ele tem muitas vertentes, ele tem muitos caminhos. Não é para esse dia de hoje, para esse momento de agora. Mas o que nós, como mulheres, temos que entender é o seguinte: o Senhor nos deu liberdade em amá-lo, em adorá-lo, mas nós, como servas do Senhor e obedientes à palavra de Deus, temos que compreender o significado da mulher submissa que está na palavra. E muitas das vezes o feminismo ele vem para contrabater, ele vem na contraponto daquilo que o Senhor deixou instituído, que é o quê? Que está errado, que o marido tem que ser o cabeça da casa. O Senhor está dizendo o quê? Que tudo é firmado em amor e respeito. Amor e respeito. Amor e respeito. Se você ama e se você conversa e se você dialoga, você tem um entendimento que não é ruim o seu marido ser o cabeça da sua casa, aquele que gere, aquele que cuida da sua família. Isso não é ser submissa ao homem, isso é ser submissa à palavra de Deus. E se eu aceitei ao Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida, eu devo ser o quê? Submissa à palavra do Senhor Jesus, aos mandamentos da palavra do Senhor. Então não é vergonha você olhar para o seu esposo como o cabeça da sua casa. Foi destinada a ele a função de governabilidade e a nós a de auxiliadoras. Vamos aqui caminhando para o tópico de número 2, que vai nos dizer assim: o amor como elemento primordial. O marido, além de considerar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio de amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, aqui a gente vai entender o quê? Tudo está baseado no amor. Quando você, servo de Deus que está nos acompanhando, ama a Cristo, ama a sua palavra e ama os seus mandamentos, consequentemente você ama tudo aquilo que o Senhor lhe entregou. Se o Senhor lhe entregou o seu lar e a sua casa, você vai amar e você vai cuidar. O Senhor está falando aqui o quê? O amor como elemento primordial. O marido também, além de liderar, também deve amar a sua esposa. Qual é a coisa que a mulher mais anseia do esposo? Às vezes o irmão está aí, pode pensar assim, ela quer um cartão de crédito ilimitado. A gente gosta, mas isso não é o principal. Toda mulher deseja ser amada pelo seu marido. Por quê? Porque quando ela é amada, ela é cuidada, ela é tratada, ela é respeitada, ela é colocada em primeiro lugar. A gente entende a verdadeira essência do amor de Deus para com a igreja
você que está em casa no sentido de marido, quando você entender que a sua esposa deve ser amada por você, assim como Cristo ama a igreja, você entendeu o verdadeiro fundamento do amor de Deus para com a esposa, para com o teu lar, para com a tua família. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que vós, maridos, colocai as vossas esposas em primeiro lugar. Ame a sua esposa em primeiro lugar. O Senhor está dizendo o quê? Que o amor é aquilo que constrói, que estabelece um lar, uma casa. O que uma esposa deseja é o quê? Ser amada. Porque quando ela é amada, ela é cuidada. E às vezes você que está em casa pode pensar da seguinte forma: ah, mas ela sabe que eu amo ela. Ela sabe que você ama ela. Mas de vez em quando vai lá e fala. De vez em quando pega, vai lá e fala assim: ó, eu te amo. Você vai estar alegrando o dia dela, alegrando o seu dia e agradando os olhos de Deus, e agradando o coração do Senhor Jesus. Às vezes, mulher é um bichinho meio estranho, irmãos, você que está em casa nos acompanhando. Às vezes ela vai mais pelo que você fala, pelo que você faz, do que pelo que você omite. Ela sabe que você ama ela, mas fala que você ama. Ela vai ficar muito mais feliz, ela vai se resplandecer no Senhor Jesus, porque ela sabe que ela é amada e ela é querida. Às vezes um simples gesto que você tenha durante o seu dia para com a sua esposa, já vai fazer uma diferença muito grande. Aí você está aí, você pensa assim: ah, mas o que eu posso fazer que vai fazer uma diferença grande? Colocar uma xícara de café. Quando ela estiver fazendo alguma coisa, ajuda naquilo que ela está fazendo. Isso faz muitas diferenças no nosso dia a dia. Eu estou falando aqui como mulher. Isso faz muita diferença dentro do teu lar, dentro da tua casa. Vai lá. Se ela chegou cansada do trabalho, deixa ela descansar 5 minutos no sofá. Depois você vai lá e fala tudo que tem que falar para ela. Cuide, ame a sua esposa assim como se ama a Cristo, e Cristo ama a sua igreja. Você gosta de ver a casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira? Não gosta. Então, assim também é Cristo para conosco, para com o nosso lar, para com a nossa vida conjugal. Então, o princípio de tudo é o quê? O amor. Ame-a como você ama a si mesmo. Quando você entender que deve amá-la e dar a ela na mesma proporção que você se auto-beneficia, você entendeu o amor de Deus. O cuidado do marido à esposa. Tá. Então, vamos partir aqui para o tópico 3. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua esposa do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Enquanto ambos viverem, então a gente entra no quesito indissolúvel. Casamento, aos olhos do Senhor, é indissolúvel, é para a vida toda. Se você não quiser ficar a vida toda, tem que fazer a oração do pastor Cláudio Duarte. Não tem para onde correr, é essa daí. Mas nós, como servos do Senhor, que queremos não somente viver, mas desfrutar de todas as coisas boas aqui na terra, e o casamento é uma coisa boa do Senhor. O casamento é algo bom que o Senhor deixou para nós desde o jardim. A primeira família foi estabelecida no jardim. Então o Senhor está dizendo o quê? Que ter uma família é algo bom, que ter um casamento é algo bom, que ter alguém para dividir os teus dias é algo bom. O Senhor está dizendo o quê? Indissolúvel, para que ambos vivam. Não tem coisa melhor do que envelhecer ao lado de quem você ama. Não tem algo melhor do que envelhecer ao lado de quem o Senhor colocou na sua vida. O Senhor está dizendo que aqui, o cuidado do marido à esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora a gente vai falar aqui de um ponto que às vezes é um pouquinho difícil. A principal frase que eu poderia denominar aqui é o seguinte:
Cuide da sua esposa como você cuida de você. Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente faz o quê? A gente quer o quê? O melhor. A gente quer o melhor para nós. Se você tem a oportunidade de entrar dentro de uma loja e comprar algo para você, você vai comprar o quê? Aquilo que te agrada, aquilo que você gosta. Às vezes você fica meses esperando para ter oportunidade de comprar uma peça que você gostaria de ter. O Senhor está dizendo o que para a gente nessa manhã? Ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Dê valor a ela e valorize ela da forma com que você valoriza tudo aquilo que é pessoal para você. Tudo aquilo que faz parte do seu ego e da sua vontade. O Senhor está nos dizendo, é bom ter amigos, é bom de vez em quando fazer algo diferente com os amigos, é bom e é saudável também para um casamento, irmãos. É saudável que uma esposa possa fazer algo de diferente com uma amiga, é saudável para que um marido faça algo de diferente também com os amigos, mas o Senhor está dizendo o quê? Não basta somente fazer aquilo que nos agrada, a gente também tem que dispor de fazer aquilo que agrade ao outro, olhar a sua esposa com os olhos de Cristo para com a igreja. O Senhor faz tanto por nós como igreja, o Senhor nos abençoa tanto como igreja, Ele sendo o cabeça da igreja, Ele faz tanto por nós. Então olha para quem está com você, para quem divide a vida com você e fala assim, hoje eu vou fazer por ela, hoje eu vou cuidar dela, hoje esse mês o presente não vai ser para mim, esse mês o presente vai ser para ela, esse mês eu vou deixar de fazer algo que eu gostaria de fazer para o meu agrado, esse mês eu vou fazer para agradá-la, para fazer com que ela venha se sentir feliz. Às vezes pequenas coisas que nós fazemos têm muita diferença no dia a dia de uma família, de um casal, de um lar. Vamos caminhar aqui então para o tópico de número 2. Eu acho que deu para ficar um pouco entendível essa questão do tópico 1, do marido. Cuide da sua esposa, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Dê valor a ela, coloque ela em primeiro lugar, assim como Cristo também coloca a sua igreja. Cuide dela como você cuida de si mesmo. Ame-a como você ama a Cristo, porque daí você entendeu a essência do amor de Deus, que é baseada em amor e em respeito. Agora vamos aqui para o segundo tópico, que vai falar sobre as esposas. Aqui vem nos falar a seguinte coisa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Fique entendido, irmãos, essa lição é algo que nós estamos falando diretamente a você que é servo de Deus, você que já conhece a palavra do Senhor, e você que não conhece, mas também está nos acompanhando. Nós estamos passando aqui contextos da palavra de Deus para termos o quê? Um lar abençoado, uma casa abençoada segundo os olhos do Senhor. Então aqui, o conceito de submissão cristã. Aqui é um ponto que a gente tem que denotar um certo cuidado. As Escrituras ensinam a sujeição de uns para com outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, dos seus filhos a seus pais, dos servos a seus senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Tá. Então, vamos entender o conceito de submissão. Submissão. Vamos pegar essa palavra aqui, que é uma palavra que às vezes a gente
olha para ela meio de um jeito assim, porque mulher é aquele ser humaninho que gosta sempre de ter razão, que acha que a voz da verdade está sempre do lado dela. Então, o conceito de submissão é um pouco difícil. Por quê? Porque submissão, às vezes, para a mulher, ela não dá o entendimento do quê? De que ela é uma auxiliadora. Dá o entendimento de quê? De que ela está sempre atrás. Que a pessoa está certa e a opinião dela não importa. Ela está vindo sempre atrás. Então, submissão. O que quer dizer submissão? É estar junto na mesma missão. Quando o Senhor criou Adão, colocou sobre o cuidado de Adão todo o jardim, e tudo que tinha no jardim Adão cuidava. Essa era o quê? A missão de Adão. A missão de Adão era o quê? Antes de tudo, adorar a Deus, porque foi para isso que o homem foi criado como criatura. E depois, com a governabilidade do jardim, ele passou a ter o quê? O domínio sobre todas as coisas que ali estavam, dentre o jardim, daquilo que o Senhor especificou para que Adão fizesse. Cuidar do jardim, dos animais do jardim e de tudo que no jardim havia. Quando o Senhor cria a Eva, é um contexto muito interessante isso daqui, irmãos. Eva foi criada no momento de quê? De solidão. Adão estava triste. A palavra vai nos dizer que Adão estava triste, porque via que todos os animais tinham um parceiro, mas ele não. Então, o coração de Deus se encheu de amor pela vida de Adão e lhe presenteou com a Eva. Você que está em casa, tenha total entendimento disso. Você é presente de Deus para o teu marido. Você é presente de Deus para o teu esposo. O Senhor amou tanto a Adão que no momento em que viu que Adão estava triste, ele criou a Eva. Para quê? Para que Eva dividisse a missão com ele. Então, quando Eva, a palavra vai nos dizer, no capítulo de número 2, o quê? Que os dois estavam no jardim, que os dois cuidavam dos animais, que os dois faziam aquilo que o Senhor tinha predestinado desde o começo. A missão era de Adão, mas Eva foi criada para quê? Para acabar com a solidão de Adão, para ser o que? A auxiliadora, a adjuntora, o apoio que Adão precisava para quê? Para concluir a missão. Então, a submissão é o quê? É o apoio da missão principal. A missão principal nossa é o quê? Nós estamos tratando no sentido de família. O apoio principal é o quê? A mulher como apoio do seu marido. Para quê? Para dirigir, gerir e cuidar do seu lar. Ser submissa aos vossos maridos não quer dizer estar atrás. Porque o Senhor fez o quê? Quando o Senhor cria a Eva, ele cria das costelas de Adão. O Senhor está dizendo o quê? Que é para caminhar do lado, que é para estar do lado auxiliando. No reino de Deus não existe quem é maior ou quem é menor, ou quem é mais importante ou quem é menos importante. Quando nós tratamos de um conceito familiar, nós tratamos do seguinte conceito: mulher é auxiliadora, é adjuntora, é aquela que foi criada por Deus para ajudar na missão, ajudar no conceito de desenvolvimento familiar. Um homem por si só pode constituir uma família? Muito difícil. Uma mulher por si só pode constituir uma família? Não tem como. Por quê? Porque um precisa do outro. Há momentos em que um necessita do outro para termos o conceito de família que está na palavra de Deus. Então, mulher, você é presente de Deus para o seu marido. Marido, ame a sua esposa como você ama a Cristo e entenda que ela é presente de Deus para você, como a igreja é também para nós. Porque quando nós seguimos na lição, a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? A igreja está sujeita a Cristo. Quando nós estamos sujeitos a Cristo e à vontade de Deus, o Senhor está dizendo para a gente o quê?
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Ser submissa aos vossos maridos não quer dizer que você tem que abaixar a cabeça em todo momento e concordar com tudo. Nós podemos discordar de situações, mas nós temos o quê? O amor, o respeito, a comunhão, a conciliação de Cristo dentro do nosso lar, para resolvermos as dificuldades que tivermos que resolver, segundo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E quando o maior conceito de todos, que é o amor, está estabelecido dentro de um lar, as dificuldades ficam muito menores. E o Senhor diz, sujeita a Cristo. Quando nós entramos na casa de Deus, quando nós entramos na casa do Senhor, a gente tem qual entendimento? Que o mover é de Deus, que o Espírito Santo conduz, que a igreja é do Senhor. Nada é feito segundo a nossa vontade, tudo é feito segundo a vontade de Deus. Então, se tudo é feito segundo a vontade de Deus, nós somos submissos à vontade do Senhor Jesus. Então, se nós como mulheres entramos dentro da casa de Deus e somos submissas à vontade do Senhor como Deus, nós também temos o entendimento de que somos submissas à vontade do Senhor para com os nossos maridos, para com a nossa casa. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Tá, então aqui a gente vai falar do quê? A respeito da condição da mulher cristã. O primeiro tópico vai nos falar o quê? Que na cultura judaica nós estamos tratando aqui bem do começo. Quando a gente vai pegar a época de Moisés, vamos pegar ali o livro do Êxodo, o livro de Números, aonde as mulheres eram tratadas como propriedades. Uma pontuação que está aqui para nós no texto, Gênesis 31, 14 e 15, vai nos falar a respeito do quê? De Lia e Raquel. Elas eram o quê? Propriedades do pai. Elas eram tratadas como propriedades do pai delas. Tanto que o pai delas fez o quê? O tratado para que elas pudessem o quê? Casar. Que nós temos o conhecimento dessa palavra na palavra do Senhor Jesus. Então, Lia e Raquel eram o quê? Eram tratadas como propriedades. Quando a gente vai adentrando a lição, na sociedade grega as mulheres eram tratadas como inferiores. Aqui já muda um pouco o contexto. Inferiores. E muitas das mulheres eram escravizadas. Esse sentido de escravidão aqui, na época dos gregos, ele vem naquele sentido de que a mulher era só para ser do lar, que a mulher era só para ser aquela que ficava em casa, que tudo tinha que obedecer ao marido, mas isso é na raiz, lá atrás, coisas que hoje nós já não passamos mais. E eram o quê? Inferiores. Por quê? Porque a mulher não tinha acesso ao templo, a mulher não tinha acesso à sinagoga, a mulher não tinha acesso às escrituras, à palavra de Deus. A mulher aprendia daquilo que o marido estava disposto a ensiná-la. O homem ia à sinagoga, aprendia com os mestres e aquilo que ele achava que devia passar para a mulher era o que ele passava. Aquilo que ele achava que ela deveria ter conhecimento sobre Deus era o que ele estava disposto a passar. Então, elas eram consideradas inferiores, sem importância. Inferior não quer dizer que não existe, que não está ali. É aquilo que denota no sentido de que não tem muita importância. Então, as mulheres na época do grego não tinham muita importância. Aí, quando Jesus chegou, o que aconteceu? Ele pegou tudo aquilo que não tinha importância e trouxe e colocou lá em cima. E fez o quê? E fez ter importância. Pela seguinte pauta.
Quando nós vemos o ministério de Jesus, os anos em que se deu o ministério de Jesus, nós vemos uma crescente muito grande de mulheres que eram auxiliadoras na obra de Deus. O ministério de Jesus, ele foi basicamente pautado no sentido de faturamento, no sentido de ir longe. Por quê? Porque muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Sempre tinha uma casa para pousar, sempre tinha alguma coisa de alimento para oferecer, sempre tinha mulheres por trás do ministério de Jesus. Isso nós vemos através das esposas de alguns apóstolos, através da família de alguns apóstolos. A gente vê o quê? Um ministério feminino que surgiu com Jesus, porque quando Jesus ia com os apóstolos e as mulheres ficavam, muitas ficavam fazendo, arrecadando e ajudando por trás o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele foi pautado muito pelo ativismo feminino, muito pelo fato de que as mulheres ajudavam a obra de Deus. Então a gente vai entender o quê? Vamos lá. Que o ministério do Senhor sobre nós mulheres, ele veio como libertador. Nós fomos libertas em Cristo Jesus para termos acesso à palavra de Deus, a nos rasgar diante do Senhor e a entender o reino de Deus sem ressalvas. Quando o Senhor veio e morreu para nos salvar, ele não fez o quê? Acepção de pessoas. Podia ser mulher, podia ser homem, podia ser criança, podia ser idosos. Todo aquele que nele crê. Na palavra não está escrito que ele vai salvar só homem, só mulher, só criança, só idosos. Todo aquele que nele crê. A partir do momento que você crê, você está liberta. O texto vai nos dizer que fomos libertas, que ele veio para quebrar paradigmas, como ele fez com a mulher samaritana. Aquela mulher que já havia uma briga instituída entre os povos, e ele veio ali no meio da briga, no meio do contexto, e falou: ei, para. Não importa qual é o teu povo, não importa qual é a tua raça, não importa qual é a tua religião, não importa nada disso. Eu vim aqui hoje para te dizer que Cristo é aquele que salva. Então nós fomos salvos, remidos pelo amor de Deus, o amor do Senhor Jesus. Então a condição da mulher cristã, ela se deu através da liberdade que nós adquirimos em Cristo Jesus. Vamos aqui para o número 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima, respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Tá, então aqui a gente vai entender o quê? A reverência ao marido. Tá. Se toda mulher deseja ser amada, porque consequentemente, quando ela é amada, ela é cuidada, ela é tratada, a palavra está nos dizendo que a referência, todo marido deseja ser honrado. A partir do momento que uma mulher entende que todo marido deve ser honrado, ela entendeu o propósito do amor de Deus para com o casamento, no sentido de esposa para com marido. Todo marido deve ser honrado, todo marido deve ser respeitado, todo homem deseja ser honrado. Às vezes,
Um homem não deseja somente ser honrado no trabalho. É bom ser honrado no trabalho? É bom ser honrado no trabalho. É bom ser honrado no meio do convívio dos amigos? É bom. Mas melhor ainda é aquele que é honrado dentro do seu lar, dentro da sua casa. Agora a gente vai falar aqui para a mulher. Eu falei lá atrás, você que ama a sua esposa, que não custa nada de vez em quando fazer um agrado, fazer uma xicarazinha de café para ela, você mulher que está em casa, não custa nada fazer pequenas coisas que agradem ao seu esposo. Não custa nada a você como mulher fazer pequenas coisas que venham a agradar, a fazer o dia do seu marido um pouco melhor. Quando o Senhor diz ser honrado, não há honra maior para um homem, para um sacerdote do Senhor na terra, quando alguém olha para ele e fala, você tem uma casa abençoada, você tem uma família abençoada, você tem uma esposa abençoada. Por quê? Porque o texto vai nos dizer o seguinte: o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. O que significa altruísta? Altruísta é aquele que faz e não espera nada em troca. Ele faz simplesmente pelo fato de que sabe, tem um entendimento e ama fazer aquilo. O altruísta, ele é aquele que faz independente daquilo que possa receber. Esse é o verdadeiro conceito do amor de Deus. Quando nós fazemos sem esperar nada em troca. Esposo, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, amai-vos os vossos maridos assim como Cristo também amou a igreja. Porque daí a gente entende o conceito familiar e de valores do que o Senhor está nos dizendo. Reverência ao seu marido, honre o seu esposo, honre o ministério do seu esposo, honre aquilo que o Senhor colocou nas mãos do seu esposo. O texto vai nos dizer assim, ela ajuda na tarefa, é auxiliadora, ajuda na tarefa, é aquilo que a gente falou do conceito de submissão, ajuda na tarefa, ajuda na governabilidade da casa, ajuda no ministério. Se o seu esposo tem um ministério da palavra, você pode fazer o quê? Você não olha para ele e fala, viu, mas a palavra é com você, eu não dou para isso, mas você pode fazer, todo mundo ficar quietinho para ele ter 1 hora dentro do quarto no secreto com o Senhor. Isso é ajudar o ministério do seu marido. Se você tem um ministério diferente do seu esposo, é buscar o quê? Buscar em Deus a comunhão no Senhor para fazer o quê? Com que os dois venham se tornar um só. Ajude-o na tarefa, ajude-o a desenvolver o ministério, ajude a desenvolver o trato e o cuidado daquilo que o Senhor tem para com o teu lar, para com a tua casa. E quando você honra o teu marido, você está honrando a Deus, você está honrando ao Senhor. E o texto vai nos dizer assim, porém, não procede como opositora. A gente tem que denotar um certo cuidado a respeito disso. Não é porque você não concorde em algumas coisas com o seu esposo ou com a sua esposa, que aquilo, irmãos, tem que ser um pé de guerra. Não tem essa necessidade. Não é que você não concorde em algum ponto com o seu esposo, com a sua esposa, que aquilo ali tem que virar uma briga, que aquilo ali tem que virar uma contenda dentro do teu lar. Não concordar está ligado ao temperamento humano, à criação de lares. Isso é algo que vem com a gente desde o berço. Quando o marido vem para casar com a mulher, ele veio de um berço, ele veio de uma raiz, ele veio de uma educação, a mulher veio de outro berço, de outra raiz, de outra educação, ainda que num contexto evangélico, onde 2 pessoas cristãs se casam, ainda assim elas vêm de educação diferente, de família diferente, de lares diferentes. E isso quer dizer o quê? Que 2 coisas diferentes agora vão ter que trabalhar para que se tornem uma só, e uma vai complementar a outra, uma vai dar suporte para a outra, uma vai ser o quê? O esteio da outra. A educação não foi a mesma, mas a partir do momento em que estão juntos, vamos pegar um pouco daqui, um pouco dali, a qualidade do um, o defeito do outro, o temperamento de um, o temperamento do outro, e vamos fazer o quê? Denotar a vontade de Deus, fazer com que os dois se tornem um só para a vontade do Senhor.
Então, a gente tem o que aqui? A autoridade do marido. O marido deseja ser honrado. E quando a gente fala deseja ser honrado, isso também está ligado à palavra de Deus, irmãos. Porque se o Senhor deixou o homem como cabeça do lar, e ele se espelha, e o homem se espelha em Cristo como o cabeça da igreja, você não honra a Deus? Você não honra a casa do Senhor Jesus? Você não dá honra ao Senhor, o nosso Deus? Então, como servos de Deus, nós também devemos honrar os nossos maridos, honrar aquele que o Senhor colocou com o nosso lado. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal da internet. A paz do Senhor, irmã Verbena Dourada, irmã Letícia Costa, irmã Noeli, nossa querida, está sempre nos acompanhando, irmão Weber, irmã Diaconisa Isabela, irmã Giovana. Os comentários são ótimos. Irmã Manuel, irmã Sônia, nossa querida, está sempre nos acompanhando, irmã Lucimar Oliveira, nossa chefe ali de regional, está nos acompanhando também, irmão Leandro Rodrigues, todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nossa paz do Senhor, continuem conosco. Vamos aqui partir para o último tópico da palavra de Deus, irmão Weber Correia, irmã Melissa Correia, também aqui conosco. E temos também alunos presenciais aqui nesta manhã. Vamos aqui partir para o último tópico da palavra de Deus, que ele vai ser só uma pincelada do que a gente já viu aqui. A conduta do crente para com filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestações do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, ela vem do grego, que significa paideia. Significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação, do grego, noutésia, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta na distinção entre bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer o parâmetro de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. O critério dessa educação está na palavra de Deus, Provérbios 22, 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Tá, então o primeiro ponto aqui é o quê? Responsabilidade dos pais. Responsabilidade dos pais. O Senhor está dizendo o quê? Lá em Efésios 6, irmãos, vai falar sobre isso. Pais e filhos. Efésios capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 4, nós vamos ter muitas questões que falam a respeito disso. Vamos lá. A responsabilidade dos pais. O que nós temos que entender como família cristã, como servos do Senhor Jesus, nós não devemos fazer transferência de educação de filhos. Mas o que é isso? O filho é meu. A herança foi dada a mim pelo Senhor. Eu não posso transferir educação de filhos no contexto. O texto vai dizer bem isso. Faculte a distinção entre bem e mal, entre o que é correto, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bem, o que procede do bem e o que procede do mal. O Senhor está nos dizendo, nos ensinando o que é aqui. Existe um texto muito usado na palavra de Deus que é assim: instrui o menino o caminho que deve andar. Instrui o menino no caminho que deve andar. Olha como isso é interessante. Instrui no caminho. O Senhor está dizendo o quê? Caminha com ele. Ensine a ele no caminho. Ao longo do tempo você vai desenvolver e vai ensinar o quê? A instrução aos seus filhos. Instrução do que é correto, do que é errado, do que é certo, do que não é certo diante dos olhos do Senhor, daquilo que provém ou não provém de Deus. Irmãos, a gente precisa ter um entendimento muito correto. Existem alguns parâmetros hoje, quando nós pegamos a educação de uma criança como sociedade, irmãos, a gente não pode ser omisso. Nós, como pais, não podemos ser omissos às responsabilidades que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou. Primeira coisa,
Quando uma criança nasce, até certa idade, ela está sobre o governo e sobre a responsabilidade dos pais. Chega uma certa idade, essa criança passa o quê? A ir para uma educação de ensino, a ir para uma instituição de ensino. A escola não tem obrigação de ensinar seu filho a ter caráter. A escola tem obrigação de ensinar o seu filho a saber coisas no sentido de educação, educacional. O seu filho vai na escola para aprender a gerir, para aprender a ser um ser humano que consiga conviver em sociedade, a ter educação básica do dia a dia, a ler e a escrever. Isso é papel fundamental da escola. Gerência de responsabilidade de educação vem de nós pais. Pais, nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E a palavra do Senhor nos diz que eles são heranças do Senhor e que nos será cobrado. Nos será cobrado o quê? O caminho que nós ensinamos. Nos será cobrado o quê? Aquilo que nós ensinamos de bom. E filhos é algo que, como eu posso colocar? Ele vai ir 100%, irmãos, eu não vou nem colocar 90%, porque eu tenho filhos e eu vou dizer pelo dia a dia de dentro do lar ali. 100% ele vai pelo que você faz e não pelo que você fala. A tua vida com Deus vai gerir o filho que você vai ter amanhã. Se você ora, o seu filho vai te ver orando, vai chegar uma hora que você não vai nem precisar falar para ele, vai orar. Se você lê, se você estuda, vai chegar um momento em que seu filho vai olhar para você e você não vai nem precisar mais falar para ele, vai ler, vai estudar, vai aprender de Deus. Há casos e casos, porque a gente trata do quê? Personalidades humanas, temperamentos humanos. Mas quando o Senhor está dizendo responsabilidade de pais, o Senhor está dizendo o quê? A responsabilidade é nossa. Nós temos que chamar para nós a responsabilidade de cuidar e de educar. A educação da índole, do caráter, do que é certo, do que é errado, do que é bom aos olhos de Deus e não é, isso é nosso, isso é dos pais. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra deve ser para a vida toda. Então, a gente tem 2 pontos aqui. A conduta requerida dos filhos. Aí você pode estar pensando assim, mas eu sou mãe, eu sou pai. Mas em algum momento você também é filho. Nós somos filhos. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Então o que o Senhor está dizendo aqui, honra teu pai e tua mãe, não é só para os nossos filhos que nós geramos, que nós temos, mas é também para aqueles que nos geraram, para aqueles que nos cuidaram. O Senhor está dizendo o quê? Honra teu pai e tua mãe. Existe um verso na palavra de Deus muito bonito que vai dizer o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Se Cristo deve ser honrado, se o seu esposo deve ser honrado, se a sua esposa deve ser por ti honrada, o Senhor também está dizendo, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, porque isso é justo para com Deus o quê? Nós cuidarmos dos nossos pais. Você que é filho, honra teu pai e tua mãe, dê o valor que o teu pai e a tua mãe esmeram, que o teu pai e a tua mãe precisam. E tem algo muito importante aqui no texto que nos diz assim, filhos, confiem na sabedoria dos teus pais. Muitos de nós em algum momento da vida já usamos a seguinte frase, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai.
O Senhor está nos dizendo que confia na sabedoria dos teus pais. Você que é filho que está ouvindo essa lição, confia que o teu pai tem o entendimento daquilo que é melhor para você. Nós que somos adultos, mas temos pais, mesmo adultos ainda temos pai e mãe, muitos de nós. Confia na sabedoria do teu pai. Por quê? Porque conselhos vindo de pessoas mais experientes tem muito valor diante de Deus, tem muito valor diante do Senhor. Confia na sabedoria dos teus pais. Se nós dessemos ouvidos a 90% do que os pais nos dizem ao longo da vida, muito sofrimento a gente evitaria, muitas dificuldades, muitos problemas. Por quê? Porque isso é um conceito básico do quê? De honra. Honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso vale para quem é filho nosso que a gente gerou, e isso vale para nós também que fomos gerados diante do Senhor. E o texto vai nos dizer o seguinte aqui, portanto a obediência é devida para enquanto os filhos vivam sob a tutela dos pais, e a honra deve ser para toda a vida. Não é porque você casou, você não vive mais dentro do seu lar, dentro da casa do seu pai e da sua mãe, que você não tem que honrar. A honra aos pais tem que ser eterna. A honra aos pais tem que nos acompanhar ao longo da vida. Você pode casar, você pode ter seu lar, você pode ter sua família, mas honrar o pai e a mãe é para sempre que estivermos sobre a face da terra. E cuidá-los é um mandamento do Senhor. Hoje nós estamos aprendendo aqui, honra teu pai e tua mãe, quer dizer o quê? Cuida do teu pai e da tua mãe. Cuida do teu pai e da tua mãe. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que os que obedecem e honram a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensam com benesses especiais. Tá, beneplácito é o quê? É aprovação, é concedimento, é favor de Deus, confirmação de algo do Senhor Jesus. Benesses especiais são o quê? Bênçãos espirituais, bênçãos especiais de Deus. O mandamento com promessa, quando ele diz assim, para que honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ele está te dizendo o quê? Para que te vá bem. Enquanto tu honrares o teu pai e a tua mãe, tu caminharás na terra e comerás o melhor da terra, beberás o melhor da terra. O Senhor vai te dar comer, o que beber, o que vestir, o que calçar. O Senhor vai te abençoar. E o texto está nos dizendo o que é aqui? Que essas bênçãos são o quê? Exteriores. Há bênçãos espirituais do Senhor que nós temos para nossas vidas, que são exclusivamente para nós, como seres humanos. Há outras coisas que Ele nos dá como bênçãos exteriores. É aquela pessoa que é abençoada, que é próspera. Por quê? Porque tem um conceito de honra, pai e mãe. Então, o Senhor está dizendo o que para você? Que muitas das bênçãos que você recebe diante de Deus, elas estão ligadas diretamente a este conceito bíblico de honrar pai e mãe. Mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo. Se o Senhor quer que nós venhamos viver por muito tempo, o Senhor está dizendo o quê? Você vai viver por muito tempo, mas você não vai viver por muito tempo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você vai viver por muito tempo bem. Eu vou te abençoar, eu vou te cuidar, eu vou te guardar, eu vou abençoar a ti e a tua casa. O Salmo de número 128, perdão. Ele vai nos dizer muito a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte ponto, que eu vou até ler, que ele é muito bonito. Ele vai dizer basicamente, irmãos, que tu e teus filhos e os filhos de teus filhos. Quando o Senhor está dizendo tu, somos nós, seremos abençoados. Os teus filhos, os filhos que você vai gerar, serão abençoados. E os filhos de teus filhos, o Senhor está falando de netos, você verá a tua geração de netos e bisnetos será abençoadas e cuidadas pelo Senhor, somente por quê? Por uma base do pilar, que é o quê? Honrar pai e mãe, honrar
pai e mãe, traz a nós muitos benefícios na face da terra. Então, a gente encerra a nossa lição aqui, partindo para a conclusão. Eu creio que deu para aprender um pouquinho do que é o desejo do Senhor para um lar cristão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Você que estiver em casa, leia depois lá o Salmo de número 128. Ele é muito bonito, vai nos falar muito a respeito disso. É um salmo que fala basicamente sobre família. Vamos caminhar aqui nas perguntas. Você que está em casa vai ter também uma tela para você. Vamos aqui. Primeira pergunta: qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, qual é a ordem de autoridade? Primeiro é Deus, a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. Está tudo interligado. Está tudo conectado. Nós amamos a Cristo, amamos aos maridos. Marido ama a Cristo, ama a esposa. Como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo para com a igreja é altruísta, é incondicional. Então o Senhor está dizendo o quê? Que é aquele amor que não tem necessidade de ser recompensado. Esse é o amor de Cristo para com a igreja. Ele nos ama por si só. Independente do que façamos por Ele, Ele nos ama. E nós devemos o amá-lo não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. O que as Escrituras ensinam a respeito de sujeição? As Escrituras ensinam a respeito de sujeição: amar-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando eu tenho entendimento da palavra de Deus, daquilo que o Senhor me chamou para ser, como servo do Senhor, eu tenho entendimento do quê? De que sujeição é amar uns aos outros no temor de Deus. Amando a palavra de Deus, eu amo tudo que vem com a palavra do Senhor. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Ao conversar com a mulher samaritana, ele quebrou paradigmas da época que se opôs ao preconceito e à discriminação. O Senhor nos redimiu como mulheres, nos deu voz, nos deu fala, em um tempo onde as mulheres não tinham fala. O nosso maior libertador é Jesus Cristo, que nos deu direito a poder adorá-lo e aprender mais de Deus. E a mulher samaritana é um bom exemplo disso. Como os pais devem criar seus filhos? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e nas admoestações do Senhor. No quê? No ensino da palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus como alvo e estabelecendo isso dentro dos nossos lares. A educação está nas nossas mãos, é um conceito dado do Senhor para conosco, é aquilo que o Senhor deixou para nós. A educação dos nossos filhos é algo que não pode ser transferido, é algo que somente para nós. Eu vou ler aqui para os irmãos, para finalizar, e vamos estar orando para encerrar. Salmo de 128 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa serás como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. O Senhor está dizendo o quê? Que tem esposa ao redor da casa. O Senhor está dizendo ao redor da casa. O Senhor está dizendo o quê? Do lado. Nós fomos criadas para caminhar do lado. Filhos como
rebanho ao lado da mesa, porque o Senhor nos quer em união, o Senhor nos quer uns presentes na vida dos outros e a paz dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Eu creio que deu para entender um pouquinho dos conceitos daquilo que o Senhor quis falar conosco no sentido de família no dia de hoje. A todos vocês que estão aí em casa, o nosso muito obrigado. Nós vamos estar encerrando aqui. A nossa paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que acompanharam. Fiquem na bênção do Senhor Jesus. Vamos estar orando para encerrar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e graça, obrigado por mais um dia. Obrigado por esta manhã, por estarmos na Tua presença, na Sua casa. Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Senhor, fica conosco neste domingo, abençoe lares, abençoe vidas, todo aquele que está conosco, nos acompanhando neste dia de hoje. Faça-se, Senhor Jesus, que nós consigamos, Pai, entender e compreender a Tua palavra, a Tua verdade e colocá-la em nossos dias, para que assim nós possamos ver o Teu reino e desfrutar dentro das nossas casas, Pai, a paz que o Senhor fala, a paz e o amor de Cristo para com a Sua igreja. A você que está em casa, o nosso muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, hoje é dia de culto da família. Venha adorar ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui equipados para receber a você, a sua casa, com todos os mecanismos de higiene pessoal. Você que deseja vir, nós estamos tendo culto presencial. À noite também tem o culto online. Se você não puder estar conosco, você também poderá estar acompanhando através do Facebook, através da internet. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um domingo abençoado. E domingo que vem nós estaremos aqui com o encerramento da lição. Nós vamos estar encerrando essa revista, encerramento da lição, que vai falar sobre a armadura de Deus. As armaduras que o crente tem que ter na sua vida espiritual, na sua vida diária, para vencer as guerras e as batalhas do dia a dia. Estamos findando a lição na semana que vem. Fica conosco, você que tem nos acompanhado. Aí na internet, no canal do YouTube da igreja, você pode encontrar uma playlist com todas as aulas que já foram passadas aqui, para que você seja edificado em seu conhecimento da palavra de Deus. Nosso muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.